A gente volta a falar sobre a aprovação do PL antifacção na Câmara, que agora segue para o Senado sobre a relatoria do senador Alessandro Vieira. E é com ele que nós conversamos ao vivo agora no Novo Dia. Senador, um bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Prazer estar com vocês. Eu também chamo para a conversa a Isabel Mega, nossa analista de política, parceira aqui do Novo Dia, que viabilizou essa entrevista. Mega, por favor, pode começar a conversa com o senador. Oi, senador. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O senhor que herda essa missão agora da Câmara dos Deputados, né, senador? Que missão que foi espinhosa na Câmara. De um lado, Derrite diz que o texto apresentado pelo governo era fraco, fez uma série de mudanças. Do outro lado, o governo disse que houve uma lambança jurídica. De qual lado o senhor está, senador? Do lado do povo, que quer mais segurança. A gente tem que fugir dessa briga de narrativas, né? Ela é vazia. No mérito central, que é o endurecimento de penas, de processo, oposição e governo concordaram. Foi afastado, assim, pelo relator, o maior problema, que era aquele erro técnico de tentar enquadrar como terrorismo a ação de facções criminosas, que são coisas totalmente diferentes e com consequências diferentes. Superados esses problemas mais graves, o que restou são questões de técnica legislativa, a dúvida com relação ao financiamento da Polícia Federal. Não existe mais nenhum tipo de comentário ou risco com relação à atribuição da Polícia Federal, a força e a manutenção das investigações. Então, aqui no Senado, o que a gente vai construir, junto com os colegas, é um texto de consenso, corrigindo aqueles pontos onde a gente percebe que possa ter questionamento, seja por questões de constitucionalidade, seja por questões de técnica. A gente vai ouvir com muita tranquilidade governo, os representantes da oposição, dos estados, todos aqueles que estão envolvidos efetivamente no combate a facções criminosas. E dentro desse mês, com certeza dentro desse mês, a gente já vai ter um texto pronto, apto a ser votado em plenário e dialogado também com os representantes da Câmara dos Deputados. Acho que a gente tem que ter essa compreensão do sistema bicameral. E ontem ainda conversava com o presidente Hugo Mota e com o relator Derrite, no sentido de que os ajustes que forem feitos vão ser também amplamente conversados com eles. Senador, o senhor pretende alterar o texto que veio pela Câmara nessa tramitação que vai acontecer no Senado a partir de agora? Sim, algumas alterações precisam acontecer. Eu vou dar um exemplo de uma alteração que me foi ontem apresentada já durante o processo de votação na Câmara dos Deputados pelo próprio relator, porque algumas coisas são percebidas, tem que lembrar que esse é um projeto que teve tramitação rápida. E, às vezes, algumas coisas são percebidas, problemas técnicos, num momento em que você não consegue corrigir naquela casa. E o Derrite me passou uma demanda, uma emenda do pastor Henrique, muito meritória, que é no tocante a um tipo penal que foi criado, que é aquele apoio, auxílio para o integrante de facção. Só que a gente sabe que, eventualmente, muitas vezes, o morador da comunidade é obrigado, ele é forçado, ameaçado por armas para guardar drogas, para guardar um criminoso dentro de casa, esconder um criminoso. Então, fazer essa exceção, esse esclarecimento técnico é um exemplo do que a gente vai ter que fazer aqui. E, como eu disse, a questão do financiamento da Polícia Federal é uma questão que, no Senado, é absolutamente consensual. A gente não pode tirar nenhum centavo de financiamento de nenhuma das forças policiais. A segurança pública no Brasil precisa de mais dinheiro, não de menos dinheiro. Mas é uma questão que se resolve facilmente. A gente não está falando de contas bilionárias, a gente não está falando de nada que não seja, sentando com a técnica adequada, fácil de resolver. E a tipificação, desculpa, Abel, só pegando um gancho, e a tipificação de terrorismo vai ser colocada também em pauta por vocês? Há essa modificação, pode acontecer no Senado, ou esse vai ser um outro projeto deixado para depois, senador? Não, isso foi descartado já na própria Câmara dos Deputados, né? Equiparação de facção criminosa com terrorismo é um erro técnico. São coisas diferentes, né? O terrorismo tem um objetivo ideológico, político, religioso. A facção criminosa quer dinheiro. Ela não quer nenhuma outra coisa que não seja dinheiro. Quando ela faz o domínio de território, esse domínio de território é focado na captura e extração de dinheiro. Então, acho que o projeto foi muito bem em evitar esse erro técnico. Isso foi corrigido pelo Derrite, acho que já no segundo texto, na segunda versão. Sim. E a gente não vai retomar esse debate aqui no Senado. É evidente, cada senador tem autonomia para sugerir, para falar o que bem entende.
mas é amplamente majoritário o entendimento de que esse não é um caminho, né? Não é um caminho razoável para você combater o crime. A gente vai manter tudo aquilo que é relevante, que é essencial, a gente vai evitar os problemas de questionamento na justiça, algumas falhas na forma técnica de montar a legislação, onde exatamente se altera, a remissão adequada. São pequenos ajustes que devem manter a essência completa do projeto, porque a gente tem concordância. Eu acho que a Câmara dos Deputados foi muito bem em transmitir, interpretar o sentimento da sociedade brasileira. O brasileiro quer um tratamento penal mais duro para o criminoso, especialmente para esse criminoso violento. Ele quer combater as facções. O brasileiro, em regra, em geral, ampla maioria, quer combater duramente o crime. E a Câmara dos Deputados entendeu esse sentimento, colocou isso no papel, e agora a nossa função aqui no Senado é revisar esse texto e garantir que ele seja funcional. Por favor. Senador, tem um cálculo da base governista que fala em 300 milhões de reais que seriam perdidos, 300 bilhões de reais que seriam perdidos pela Polícia Federal. Esse cálculo é factível? E o que exatamente o senhor vai mexer no seu texto referente à Polícia Federal? Porque para eles, por mais que aquela ideia inicial, que geraria uma perda de autonomia, colocando mais poder nas polícias estaduais e, por consequência, na mão dos governadores, isso ficou para trás nas outras versões do relatório. Mas eles ainda falam da questão do esvaziamento de recursos. A integralidade dos recursos de destinação desses fundos vai ser retomada a partir do relatório do senhor? A gente vai garantir que não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? O fundo questionado, que é o Fundapol, ele roda na média 600 a 700 milhões de reais ano. Então, não é nenhuma cifra bilionária. E a alteração que foi apresentada, ela não mexe na integralidade desse fundo, ela mexe numa fração desse fundo. Então, o que a gente vai fazer, e ainda ontem eu conversei algumas vezes com o diretor-geral da Polícia Federal, é identificar com precisão qual é o valor, qual é o impacto, e corrigir. Não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Ontem, conversando com o próprio relator, Guilherme Derrite, ele não tem em nenhum momento, ou pelo menos não manifestou em nenhum momento, intenção de enfraquecer a Polícia Federal ou descapitalizar a Polícia Federal, mas a tramitação teve dificuldades. Na Câmara dos Deputados você tem um antagonismo maior entre governo e oposição, uma dificuldade maior de diálogo. Aqui no Senado isso não existe, a gente conversa com todo mundo, a gente vai conseguir colocar todos na mesa, com objetividade, com serenidade, identificar qual é o problema real. São 300, 400 milhões de reais, vamos resolver isso aqui rapidamente. Eu queria pegar esse gancho, Estevam, se você me permite. Claro, por favor. Ainda falando da Polícia Federal, porque o que a gente ouviu de muito discurso, sobretudo naquelas primeiras versões que foram apresentadas pelo Derrite, é de que haveria no Congresso Nacional uma nova tratativa de fazer uma nova blindagem. E isso depois que o Senado, e por meio também da articulação do senhor, acabou afastando aquela PEC da blindagem. O senhor avalia que isso chegou a ser gestado na Câmara dos Deputados e hoje esse risco de blindagem da classe política está afastado com a versão que a gente conhece do projeto de lei antifacção que saiu da Câmara? Não existe nenhum tipo de blindagem para a classe política ou coisa parecida neste projeto. A gente teve uma tentativa há meses atrás, o Senado evitou essa aprovação por unanimidade e novamente, se fosse o caso, afastaria agora. Então, não vai nessa linha o projeto. O que identificou foi uma briga muito forte de narrativas e setores do governo mais apegados a fazer pré-campanha eleitoral e disputa de narrativas do que a discutir texto. Isso é muito ruim, porque você desperdiça a oportunidade de melhorar o texto. Então, o que a gente faz agora no Senado é colocar, como se diz no futebol, a bola no chão e com calma resolver os problemas. Não são grandes problemas, todos eles são execuíveis. E eu repito, o mais difícil no Brasil, a gente conseguiu, foi um consenso entre oposição e governo, no sentido de que sim, é preciso endurecer o tratamento contra o crime. Então, agora as questões de forma, de ajustes, a gente vai fazer com tranquilidade, eu acredito. Senador Alessandro Vieira, relator do PL Antifacção no Senado, muito obrigado por ter conversado com a gente nesta manhã de quarta-feira. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado também a Isabel Mega, senador, que está aqui com a gente.